Oi, eu sou a Paula e eu tô aqui para compartilhar algumas curiosidades sobre a Mesopotâmia com vocês. Sabia que na época da Mesopotâmia era comum ter rainhas também? E aqui eu vou trazer dois exemplos. Uma delas é Shid-Ad. Ela era rainha de Ur, na Suméria, em 2500 a.C. No seu reinado era muito comum que tanto homens quanto mulheres seguissem a carreira de cantores, as artes eram muito valorizadas, a beleza, jogos de tabuleiro, danças, tudo relacionado à arte e beleza fazia parte do cotidiano. Acredita-se que ela tenha falecido por volta dos 40 anos de idade. Não foram causas naturais, mas também não se sabe ao certo o motivo. Para o seu funeral, ela levou consigo uma carruagem ornamentada de ouro, prata, com todos os seus pertences valiosos, com 2 animais que puxavam a carroça, provavelmente 2 bois, 4 arpistas, 64 criadas, alguns soldados, em torno de 4 a 6. Diz que na Mesopotâmia era até bem comum que os funerais e os enterros fossem em massa. A outra rainha é a Shiptu, que governou por mais ou menos 20 anos a cidade de Mari. Foi através do casamento dela com o seu marido Zinrilin que eles conseguiram expulsar os assírios daquela região. Ela nasceu em Alepo, onde hoje fica a Síria, e ela era uma princesa, o pai dela era um rei da região. Ela teve 10 filhas e 2 filhos homens gêmeos com o marido dela. E eles tinham uma conexão muito bacana, tanto intelectual quanto emocional. E era uma parceria tão importante que o rei, o marido dela, precisava viajar constantemente e confiava tudo para ela, questões administrativas, de leis, com sacerdotes, em relação às festas, para receber pessoas importantes também e tomar decisões. Então, por exemplo, a fábrica de couro que existia dentro do palácio, tinha fábrica de tecidos, tudo, administração e ainda educação dos 12 filhos que ela tinha, que eles tinham, tudo ficava a cargo dela e ela conseguia lidar com isso muito bem, né? Então, os registros que se tem são das trocas de memorandos, cartas de amor, de inventários, tudo era escrito em tábuas de argila. Então, é isso que a gente tem de registro, é por isso que se soube. Por quê? Porque somente através disso? Porque a cidade de Mari foi destruída no tempo do Hammurabi, porque o rei Hammurabi precisava da cidade, que impediu o acesso ao mar Mediterrâneo. O Hammurabi precisava do acesso livre para o mar Mediterrâneo e a cidade de Mari estava bem no caminho. E acontecia desse jeito, ele simplesmente invadia, tinha um exército poderosíssimo, ele estava naquela época que ele estava conquistando novas terras, então não tinha como ele poupar a cidade de Mari. E foi o que aconteceu, era uma cidade belíssima, luxuosíssima, super bem ornamentada, completamente destruída. Agora vem a segunda curiosidade sobre a Mesopotâmia. Vocês já ouviram falar da epopeia de Gilgamesh? Ele foi um rei da dinastia de Uruk e ele governou por volta de 2650 a.C. Foi achado um poema que exaltava ele como construtor das muralhas de Uruk. Além das muralhas de Uruk, ele também teria sido o construtor do templo de Eana. Só que ele era um rei, de acordo com o poema, super arrogante, prepotente, e a população estava muito insatisfeita com ele e pede para a deusa Aruru que ele fosse desafiado por alguém tão forte e tão valente quanto ele, porque ele era conhecido por não perder nenhuma batalha. Então a deusa cria o Enkidu no meio da floresta. Ele é um cara selvagem, não tem nenhuma civilidade dentro dele, né? Porque ele tá no meio da natureza. Quando Gilgamesh fica sabendo disso, ele manda uma cortesã para cortar os cabelos dele, raspar os pelos dele, ensinar ele a ser civilizado para que eles pudessem se encontrar. E esse encontro acontece. E aí, segundo a lenda, eles brigam tanto que a luta sempre fica empatada, porque os dois estão assim, no mesmo nível. E cria-se dali uma amizade. Segundo a versão, depois que eles criam essa amizade, eles começam a buscar aventuras pelo mundo e se tornam reis preguiçosos e indolentes. Todo mundo já ouviu falar sobre a Torre de Babel, não é?
Então, de acordo com as lendas mesopotâmicas, existiu uma torre que foi construída com a função de chegar aos deuses. Os deuses teriam ficado enfurecidos com a audácia e derrubado a torre. Da mesma forma que na Bíblia a gente também tem conhecimento da Torre de Babel, que tinha também a função de chegar até Deus, e Deus confundiu os trabalhadores, fazendo com que eles falassem várias línguas, impossibilitando a comunicação. Mas essa Torre de Babel realmente existiu? Segundo alguns pesquisadores, uma torre foi construída entre os rios Tigre e Eufrates, e essa torre foi confundida provavelmente com o zigurate de Marduk. Os zigurates, como eu falei em outro vídeo, são pirâmides com templos no topo. Foram encontrados alguns registros que dizem que Nabucodonosor tinha um projeto de construção de uma torre com mais de 2.000 metros de altura e 100 metros de largura, que seria por volta de 560 a.C. Mas o que é mais aceito é que realmente existiu esse zigurate para Marduk e ele tinha mais ou menos 90 metros de altura. Por mais que a gente não precise com certeza a data, mas os vestígios existem. Outra curiosidade é sobre como os carros de guerra começaram a ser usados e simplificados. Você sabia que no início as rodas eram feitas de madeira maciça? Isso tornava o carro inteiro extremamente pesado e lento também. Eles eram puxados por onagros, que eram uma espécie de burro, que hoje já não existe mais. Isso foi por volta de 2800 a.C. Só que a maioria dos exércitos não tinha nenhum meio de locomoção, o que mesmo que fossem carros lentos, assustava bastante os inimigos. Foi no tempo da Mesopotâmia que os mesopotâmios desenvolveram o relógio que dividia o tempo em 60 minutos, 60 segundos, bem próximo do que a gente conhece hoje. E os sumérios são responsáveis pela invenção da escrita cuneiforme, que é bem próxima do jeito que a gente utiliza hoje em dia. Bem, a gente já sabe que desde que o homem começou a prestar atenção na natureza, ele começou a se guiar pelos seus sinais e também pelos sinais astronômicos, como o Sol, a Lua, a mudança das estações, o céu, as estrelas e tudo mais. Mas sabe, esse papo de signo, de astrologia que é diferente, também começou na Mesopotâmia. E aí, você lembra de mais alguma curiosidade relacionada à Mesopotâmia? Então compartilha comigo. E se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.